Olá, sou Tatiana Grado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre fobias. Vamos juntos? Quando falamos de fobia, precisamos entender o que essa palavra nos traz em termos de significado. Fobia, então, ela é um transtorno de ansiedade que é caracterizado por um medo, porém um medo irracional, que pode ser de uma situação, de uma atividade, de um lugar, de um objeto ou mesmo de um animal. Esse medo, então, não representa esse objeto, esse ponto que causa o medo, ele não representa qualquer perigo, mas mesmo assim, sem a existência real de um perigo, existe um medo extremo e então irracional. Então esse é o conceito de fobia que a gente precisa entender. Existe então uma ansiedade, que ela vai ser desproporcional à circunstância em si, aquilo que estiver acontecendo com a pessoa. Para a gente trazer como fobia o medo que a gente tem, nós precisamos de uma prevalência em torno de 6 meses, tendo essas sensações ansiosas desproporcionais diante, então, do nosso foco de medo. Tá? Quando a gente fala de fobia, nós temos vários tipos de fobias, como a gente se listou ali em cima, de lugares, de animais, de situações, então existem várias. Cada fobia hoje, ela já é associada a um nome, então nós temos muitos nomes. Eu vou trazer algumas palavras aqui para você, só para a gente estar recordando sobre o que a gente está falando, mas não tem como trazer todos, tá? É mais como um critério de curiosidade. Então nós temos, por exemplo, a astrafobia, que é a fobia então de trovões e de tempestades. A claustrofobia, que é um pouco mais conhecida, que é então a fobia de lugares apertados, pequenos e fechados. A autofobia, que é uma fobia de medo de ficar sozinho. A aracnofobia, que é o nosso medo de aranha. A zoofobia, que seria o medo de animais, de um modo geral. E aí algumas curiosidades que a gente vê pouco, mas que existem, assim, todos os nomes para todas as fobias, que seria a onfalofobia. Então é a onfalofobia, que é a fobia de umbigo. E, por exemplo, a globofobia, que seria a fobia de balões de festa, aquelas bexigas, Então, assim, se a gente pesquisar na internet, qualquer coisa que a gente imaginar, que a gente possa ter esse medo irracional, que a gente possa ter uma fobia, a gente vai ter um medo associado, tá? Um nome associado àquele medo que a gente pesquisar. De tudo isso, o que é mais importante a gente pensar, Dentre todas as fobias, então, que a gente está conversando, o que nós temos que entender hoje é o problema após 1 ano e 6 meses de pandemia, o que tem começado a acontecer, que é um aumento de especificamente 2 tipos de fobia, que é a fobia social, ou então também transtorno de ansiedade social, ou com o nominho, como a gente falou, que seria antropofobia, tá? Então, essa fobia social e também a agorafobia, que são 2 fobias que têm tido um desenvolvimento maior em função da nossa pandemia. Então vamos entender um pouquinho mais essas 2. A primeira, que é a fobia social, ela é o quê? Uma incapacidade de lidar com situações de interação social com pessoas desconhecidas ou lugares que vai colocar essa pessoa de alguma forma numa situação de destaque. Então, por exemplo, uma sala de aula, apresentar um trabalho, eu estaria ali numa situação de destaque. E não necessariamente só sala de aula, mas lugares, então, que eu teria contato com pessoas desconhecidas. Então, essa situação de interação social traria para a pessoa um medo exagerado, desproporcional, que faria com que ela não quisesse mais ter aquela situação na vida dela. E o segundo, que é a agorafobia, que está relacionado então a esse desconforto, a esse medo, porém em ambientes que seriam mais externos, principalmente com um lugar que teria muito fluxo de pessoas, são ambientes mais cheios e externos, e o lugar que ela ficaria com medo de escapar. É como se ela não viesse saída, não visse saída. Vamos pensar, por exemplo, num show.
né? Uma multidão ali, é um ambiente externo, mas são muitas pessoas naquele show e de repente ela olha e ela não vê lugar de escape, lugar de fuga. Então isso seria a sensação de medo exagerada dentro da agorafobia. Então tanto a fobia social quanto a agorafobia, nós temos percebido esse aumento após estarmos aí há 1 ano e meio de isolamento social, né? E aí são os cuidados que nós precisamos ter com essas retomadas que a gente está fazendo na nossa vida. A gente não permitir, de certa forma, que os nossos medos venham se tornar fobias, mas estar atento que, caso já seja uma fobia, a gente procurar o atendimento, o acompanhamento, para que a gente possa sair dessa situação, né? Para a gente entender, então, quais são os sintomas que estariam associados a qualquer tipo de fobia. O primeiro seria uma recusa daquela situação, lugar ou objeto que me causa o medo exagerado. Então, eu tenho uma recusa daquela situação, tá? A outra coisa é uma ansiedade muito grande. Então, a gente falou lá no início que a fobia, ela é um transtorno de ansiedade. Então, não é aquela ansiedadezinha que a gente lida com ela de uma forma natural, né? É uma ansiedade exagerada, extrema. Nós temos também, pode estar associado, uma taquicardia, uma sudorese e uma incapacidade de controlar aquele medo. Então, às vezes não adianta a pessoa falar assim, por exemplo, da aracnofobia. Não, mas a aranha é inofensiva, ela não vai te fazer nada não, fica tranquila. Não adianta as pessoas falarem ou até mesmo a gente tentar falar isso dentro da nossa cabeça que naquele momento o medo ele é tão extremo que a pessoa ela é incapaz de controlar todas essas sensações da ansiedade quando ela se depara com o foco ali do medo dela, tá? Então essas são as questões que envolvem fobia. Claro que é muito mais amplo do que isso, mas é só para a gente ter uma noção geral e estarmos realmente atentos a nós e a quem está próximo de nós com esse nosso retorno que tem acontecido gradativamente às nossas vidas sociais, aos nossos contatos com as pessoas, para que a gente não tenha ali uma recusa em se relacionar, para que a gente não evite a partir de agora, que nos é permitido, com cuidado, é claro, esse contato com outras pessoas, ok? Grande abraço a todos e até breve.